Duas. Vamos chegando, pessoal. Boa noite. Opa. Olha, a Márcia já está comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Hoje diretamente da Chapada dos Veadeiros. Que maravilha tê-los por aqui. Deixa eu ajustar a música. Então vamos lá, deixa eu convidar a Márcia. Deixa eu ver. Convite enviado, Márcia. Olá, Márcia. Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Como você está? Tudo ótimo, né? Eu estava vendo assim, meu, quase sexta, né? Coisa boa, né? Uma semana muito Hoje eu tô falando produtiva, muito diretamente da intensa. Chapada, viu? Com Que certeza. delícia, Tá coisa dando para me escutar boa, bem daí? Que né? às vezes tá dando um cortezinho. Tá dando corte. Tá dando para ouvir, só a imagem que tá meio desfocada, tá, Vitor? Ai, deixa eu ver aqui. Pronto, eu acho que agora tá Eu acho que melhor, é por né? causa da Chegando mais perto. conexão. Eu acho que a minha tá razoavelmente Ah, estável, né? Eu não sei se tá muito estável, mas, né? Já é alguma coisa. hoje eu tô falando diretamente da Chapada, pode ser por isso também. Sim, pode ser. Às vezes a E conexão hoje, não é igual Márcia, a conexão, às vezes. tem um delay, um pequeno delayzinho. Enquanto você fala, demora para Sim. chegar até aqui. Mas, pessoal, hoje eu gostaria de apresentar a Márcia. Ela que é mediadora, ela que é escritora, professora, advogada e muito mais, né, Márcia? A grande questão é o que você não é. Eu tenho uma grande honra em tê-la aqui. Você que foi uma das minhas mentoras. Inclusive, vai fazer quase um ano que eu fiz um curso com você, né? Sim. E a gente justamente trabalhou esse tema dos personagens internos e foi algo muito rico que eu trago para minha vida e para você ver como fez tanta importância que eu utilizo até hoje na minha vida, nos meus atendimentos. Porque é a forma como a gente lida com os nossos personagens é que traz a nossa própria realidade, não é? Perfeito, com certeza. Nós temos uma. Primeiro, né, trazendo esse viés, sabe, quem me conhece sabe que eu sou super informal, sabe que essa parte de, né, de muitas delongas não é comigo. Então, assim, Vitor, eu super agradeço o convite, a oportunidade por estar aqui. Me sinto, assim, muito feliz de ter impactado positivamente, né, de ter trazido contribuição nessa tua jornada, que eu percebo que, assim, a nossa função como terapeuta, como mediador, como ser humano inserido numa sociedade, é trazer contribuições. Então, se nós pudéssemos, quando a gente consegue, na verdade, trazer alguma contribuição, a gente está cumprindo a nossa tarefa. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo com esse feedback, né? E principalmente a questão de integrar o recurso da percepção daqueles personagens que fazem parte do nosso mundo interno nos nossos atendimentos. E é algo que a gente precisa tomar consciência, porque se a gente não toma, são eles que dominam a nossa vida. Mas os nossos personagens nada mais são do que a nossa própria imaginação. Então a gente precisa tomar cuidado em se identificar com o personagem, que hoje a gente vai trazer aqui algumas dinâmicas, né? Quais os tipos de personagem que atuam, às vezes tem o louco, às vezes a gente está na vítima, às vezes a gente está no herói, no salvador. E é assim a vida, né, pessoal? Porque se imagina se você vivesse apenas um personagem, né? Como seria se você só tivesse um único recurso? A vida travaria. E é o que a gente percebe. Quando as pessoas se identificam com aquela criança abandonada,
elas não conseguem avançar, porque só quem consegue sair do trauma é a criança criativa, aquela que encontra possibilidades, aquela que sabe que tem problemas, mas ela busca por novas soluções. Então, vamos tentar contribuir um pouquinho para a percepção do nosso público de hoje sobre o que a gente está falando quando a gente pensa em personagens internos, né? Eu gosto muito de começar com uma frase, né, do Mikhail Bakhtin, que é um filósofo voltado à percepção do diálogo, né? E ele traz a seguinte frase: nossa mente possui um auditório interno com vozes e diálogo. Se a gente começar a refletir a partir dessa lógica de que aqui dentro do mundo que nos habita, como eu gosto de dizer, fica mais fácil perceber como nós somos múltiplos, como nós não somos somente uma das nossas facetas, uma das nossas partes. O que nos compõe, o que nos torna seres singulares é justamente essa multiplicidade de personagens que vivem dentro de nós. E o que eu acho sensacional também é justamente a percepção de como nós podemos transitar por esses personagens, como esses personagens eles têm uma função, né? Então eles são, talvez alguém tenha pensado assim, mas como surgem os personagens internos? Nós somos seres relacionais, certo? Nós nascemos em relação, nós somos gestados no útero materno, nós já temos uma primeira relação que é com a nossa mãe, que é justamente a nossa primeira morada. Nós já estamos em relação com aquele meio, né? O útero materno, as emoções que a mãe está vivendo, a história de vida da mãe e também toda aquela herança transgeracional que vem da nossa linhagem materna e da nossa linhagem paterna. Então, a gente já começa a jornada por aqui com muita informação e uma necessidade de pertencimento ou adaptação. Então, para que a gente possa pertencer, a gente vai se moldando, a gente vai se ajustando àquilo que é percebido, vamos dizer assim, como interessante para as nossas relações. Márcia, Alguns só um instantinho, comportamentos, Fala, querido, desculpa, pode falar. Desculpa te interromper, mas quando você traz essa questão do pertencimento, também me vem a questão da sobrevivência. Muitas vezes a gente precisa se adaptar àquele ambiente para que a gente se sinta pertencente, mesmo quando isso implica em não aceitar os nossos próprios pensamentos, mas a gente acolhe aquilo como um meio de sobrevivência. É uma forma que eu também vejo. Essa questão do pertencimento está muito conectado com essa questão da sobrevivência, né? Mas quando a gente age no modo da criança, porque a criança reconhece aquilo como um perigo, né? E ela não consegue sair desse lugar. Então, por isso que o pertencimento traz uma necessidade talvez de sobrevivência. É como eu percebo também. Travou aqui. Voltou? Poxa, hoje tá travando a live. Deixa eu ver aqui. Consegue ir? Voltou, Vitor?
Então, me ouvem ou não? Me deem um feedback. Não consigo. Conseguem me ouvir? Ótimo. Mas eu não te ouço, tá, Vitor? Opa! Márcia do céu, que campo é esse? Que não quer que a gente revele tudo sobre os personagens internos. Então, isso acaba sendo natural. Esse período agora é um período de bastante instabilidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do pertencer, tá? O pertencer, ele não vai estar necessariamente só conectado, não estou desdizendo, mas perceba a questão da criança, tá? Mas adultos precisam pertencer e nós temos necessidades de fazer parte de grupos em geral, inclusive para sobrevivência. Vamos pensar, não vou me delongar muito sobre esse ponto, mas vamos imaginar que lá numa sociedade 1.0, certo? Numa sociedade 1.0 lá atrás dos nossos ancestrais, vamos pensar que a gente tivesse numa situação muito precária e ainda vivendo em bando. Eu precisava estar inserido no bando para sobreviver. Mesmo que eu fosse um guerreiro, que eu tivesse o personagem do guerreiro ancorado, mesmo que eu tivesse uma estrutura que me permitisse estar no adulto a maior parte do tempo, eu precisava pertencer. E para tanto, eu ia me ajustar aos comportamentos de sobrevivência do bando. Também eu vou encontrar numa dinâmica mais focada a esse primeiro estágio, vamos dizer, de formação do ser, ainda no ventre materno e logo após, e no âmbito do sistema familiar, da nossa família de origem, eu vou encontrar também muitas situações em que a criança, que é aquele ser que ainda está em fase de desenvolvimento, ele vai se moldar às regras daquele sistema. Se a gente for fazer um saltinho temporal, a gente vai ver que essa criança ela se molda, a maioria delas, para pertencer. Mas quando ela chega à adolescência, ela começa a ter um maior protagonismo e trazer, então, justamente essa nova faceta da sua personalidade. Mas, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente sempre perceber o ser humano como ser relacional. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter todo um mundo interno vigendo a questão do diálogo interno, correto? E eu vou ter um mundo externo, no qual eu vou enxergar o mundo, ou através do qual eu vou estar enxergando através das lentes do meu mundo interno. Então é muito importante a gente perceber uma distinção do nosso diálogo interno e que ele vai, de uma certa forma, se externar externamente. E para quem é do direito e está seguindo a gente, é fundamental que o profissional do direito, que o profissional que lida com o ser humano, com gestão de conflito, ele tenha consciência que o seu cliente, que o mediador, que o juiz, que o colega advogado, ele não é um ser estanque, ele é um ser complexo. E nessa percepção da complexidade, perceber os indícios para identificar qual personagem está protagonizando na narrativa do seu colega, na narrativa do cliente, é muito importante para que a gente realmente possa realizar a nossa tarefa, a nossa profissão, a nossa relação com a outra pessoa de uma forma saudável, de uma forma profícua. Acho que tu queres falar alguma coisa, Vitor, senão eu falo muito. Tem muita coisa que eu gostaria de trazer, a gente tem pouquíssimo tempo. Ai, Márcia, eu adoro o seu jeito de trazer um conteúdo de forma tão espontânea, leve, do seu jeito. E o principal de tudo realmente é a gente perceber e reconhecer no outro personagem como que ele traz. Porque a gente vê que o mundo ele é muito dinâmico, ele não é estático, né? Então,
as nossas relações são muito importantes para que a gente consiga identificar qual personagem interno é o mais importante na nossa vida. Na verdade, cada relação se mostra um personagem diferente, né? Com os meus pais eu sou de uma forma, no âmbito profissional eu sou de outro, com os meus amigos eu atuo de uma forma diferente. Então, cada personagem tem a sua própria importância. A gente não pode se identificar unicamente com um e achar que ele predomina, porque senão a gente começa a reprimir os outros. E é nesse lugar que a gente percebe os problemas. Na verdade, pode continuar trazendo, eu vou só pontuando. Sim, sim, vamos, não, é só para a gente criar esse espaço, né, dialógico para poder trazer então esse fluxo comunicacional. O que é muito interessante a gente perceber, tá? Se você for parar para pensar, quem está nos ouvindo, for parar para pensar um pouquinho, desde que amanheceu o dia até agora, a gente já enxergou o mundo e já se relacionou por uma série de personagens. Tá? Então vamos pensar assim, que de manhã cedo vocês acordaram com qual personagem com maior protagonismo? Qual personagem dentro desses personagens que talvez, vamos dar um passo atrás, vamos fazer uma pergunta, né, de expansão de consciência. Existem vários personagens sem qualquer tipo de julgamento, certo? Eu vou dar um exemplo de alguns personagens que podem nos habitar, que podem viver no nosso mundo interno. Tem a questão da vítima, mas prestem atenção, todo o trabalho que eu faço é um trabalho emancipatório. Como trabalho emancipatório, eu tenho muito respeito pelo personagem vítima que habita em cada um de vocês. Porque o personagem vítima, ele é um personagem de sobrevivência. Quem estuda trauma, quem estuda relacionamento humano, quem estuda ser humano, sabe que cada personagem desse tem uma função. Então pode ser que ao longo do tempo eu aprendi que como vítima eu sobrevivo. E eu honro e respeito esse personagem. Por quê? Porque a gente precisa trazer ele à tona, a gente precisa conversar com ele, a gente precisa saber quando é que ele se mostra. Por que isso, gente? Se eu não reconheço a vítima que me habita, o que vai acontecer? Ela vai estar comandando, ela vai estar protagonizando numa série de situações e momentos. Isso não é saudável. Então a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento. Então, mesmo que eu faça terapia há anos, mesmo que eu me cuide, é claro que eu tenho uma vítima que me habita, que está dentro de mim. Quando ela vem à tona, eu percebo que eu estou me vitimizando. Então, em 2021, eu me vitimizo infinitamente menos do que eu me vitimizava ou permitia que a vítima protagonizasse do que em 2000, do que em 1995. Por quê? Porque eu vou conhecendo esse personagem, eu vou acolhendo esse personagem para que ele se mostre. Então, pode ser, e com certeza, cada um de vocês tem uma vítima, tem um vilão, né, que a gente chama às vezes de perpetrador, que é aquela criaturinha que nos habita, que muitas vezes ele age de uma forma maldosa, né, que é cruel, mas muitas vezes a gente vai descobrir também que a gente aprendeu a ser assim nas relações, a gente vai perceber que esse vilão, que esse perpetrador, ele tem uma função. E aí a pergunta que um bom terapeuta pode começar a tentar trazer é como que isso surgiu? De onde isso vem, certo? É muito importante de onde isso vem, sem qualquer julgamento. E eu trago para vocês uma abordagem que eu gosto de estar trabalhando. Eu não estou muito preocupada de saber qual é o exato momento, né? A gente não é vidente. Agora, a gente acredita piamente na capacidade de autocura do nosso paciente, do cliente. Então, ele tem toda a condição, todas as ferramentas, todos os recursos para promover essa transformação. Nós, no lugar de terapeutas, nós temos as nossas ferramentas para auxiliá-lo,
para nos colocarmos ao lado dele nessa jornada, trazer espaço seguro, trazer confiança, certo? Resgatar, atuar resgatando essa confiança, para que ele possa então trazer à tona, trazer à tona. Isso é essencial. Um outro personagem interno que a gente tem é a figura do louco, né? A gente tem a figura daquela criatura insana, daquela criatura... Talvez eu acho que ficou muito, para a geração de vocês, talvez fique muito nítida a figura do Coringa. Né? Eu acho que o Coringa impactou muito, acabou sendo uma referência. A gente tem o bobo da corte, né? Que é aquela figura caricata. A gente tem o professor, né? Aquele que ensina. A gente tem o terapeuta, que é aquele que se dedica ao cuidado. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não precisam ser só esses personagens, vocês podem dar um nomezinho para ele. Vocês conseguem pensar assim, qual seria a personagem que mais exerce protagonismo no cotidiano de vocês? Vamos tentar interagir um pouco? Vamos perguntar, olha só, o Enzo, grande Enzo, acabou de chegar na live. Enzo, estamos falando sobre os personagens internos. Qual que seria o seu predominante? Qual é aquele que você sente que está presente em todas as suas ações? Márcia, você trouxe a questão do louco, né? O louco é um dos personagens que a gente vê que ele tem a maior habilidade de sair de problemas, de situações delicadas, que a gente encontra uma saída não tão convencional. Mas muitas vezes ele é reprimido, porque ele tem uma solução de forma muito diferente. O vilão, você trouxe o Coringa como vilão? Sim, sim, uma possibilidade, sim, de identificação. O Coringa, para mim, é um dos personagens que a gente mais pode se identificar nessa vida. Não na forma doentia das dores, mas aquele que guarda tanta coisa que uma hora a cabeça não dá conta. E a gente tem que tomar esse cuidado. E como você disse, a terapia nos possibilita, por meio dessas perguntas provocativas, reconhecer de onde aquilo surgiu. O que esse personagem quer nos revelar. Porque quando a gente consegue compreender de onde isso vem, o que ele quer que nós vejamos, nós podemos começar a caminhar para o processo de cura. Mas isso precisa de uma força. Porque se você estiver no lado da vítima, atuando com o personagem da vítima, a vítima não quer sair dessa posição. Ela tem muitos ganhos. Ganhos ocultos, ganhos explícitos. Então é preciso ter uma força para que a gente encontre o melhor personagem dentro de uma solução, para que eles possam caminhar para esse objetivo. E percebam, pessoal, esses personagens, eles estão sempre dialogando. Eles precisam dialogar. Pois quando eles conseguem encontrar de forma pacífica um caminho para sair daquele problema, as soluções costumam ser mais duradouras. Porque se somente um personagem atua, é bem provável que essa decisão vai ser divergente entre os outros e o problema vai perpetuar. É isso que eu vejo muitas vezes, Márcio, nos atendimentos, nos próprios processos jurídicos que a gente tem, que a gente atua. E como você consegue perceber? Acho que você travou aqui para mim. Tá funcionando aí para vocês, pessoal? Dá um sinalzinho aqui para mim. Márcia, onde estás? Voltei aqui. Hoje nós vamos enfrentar todo esse campo, Márcia. Tranquilo, tranquilo. A gente percebe sempre tudo isso como grande oportunidade. Eu gosto de dizer que a gente não faz muito movimento contrário. Então, o que eu percebo, né, no meu cotidiano? Se a minha internet está caindo, se a rede não está fluindo, eu percebo o que esse movimento está querendo trazer. Então, a gente não força, a gente entende
para a gente poder trazer essa questão de poder estar equilibrando, né? Com relação aos personagens e aos múltiplos personagens, é interessante a gente estar entendendo que cada um deles tem uma função, que eles nos constituem, certo? E que a gente também não vai estar enchendo só por um personagem. Então, por exemplo, hoje de manhã, já que o pessoal, vamos ver se o pessoal responde qual personagem, mas eu vou usar como fomento, tá? Vou me utilizar como fomento. Hoje de manhã, o personagem que mais protagonizou, hoje, o dia inteiro, tá? O personagem que mais protagonizou no meu dia foi a mãe. Essa pessoa Começou a cuidadosa, chover aqui. essa pessoa que traz, então, essa lógica de talvez um maior cuidado, uma maior preocupação, certo? Então, hoje foi um dia que o personagem mãe está protagonizando. Não é que só ele veio à tona. Ele é o personagem que está com maior protagonismo no dia. E aqui eu quero trazer uma coisa muito importante para todo mundo que está ouvindo, até por causa do tempo da nossa live, que é restrito, né? Eu combinei com o Vitor 30 minutos, porque eu acho importante que as lives elas sejam algo instigante. Eu gosto que elas tenham uma duração assim para dar gostinho de quero mais. E não aquela coisa, já tá 1 hora falando essa mulher aí, tá doida, Jesus, né? Acaba, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu comer né? Deixa eu jantar, gente, é uma coisa insuportável. Ai, gente, eu adoro mais. Então, ai, Márcia. acho que é importante, vai lembrar e vai associar. Todo papel tem um contrapapel. Todo papel tem um contrapapel. Então, assim, para que eu seja mãe, eu preciso encontrar o filho ou a filha. Então, nas nossas relações, é muito importante a gente perceber, certo? Quem é o contrapapel, tá? E esse é um ponto muito importante. Sobre a criança, eu quero trazer uma coisa muito importante, tá? E que quem me conhece sabe que eu sou crítica também, mas eu sou crítica cri-cri, no bom sentido, que eu gosto de estar indo além, eu gosto de instigar, a minha vida é nas perguntas e né? Quem me conhece sabe como é que é. E aí, assim, deixa eu trazer uma coisa para vocês. A criança interior, ela pode ser uma criança alegre, uma criança sagrada, ou pode ser uma criança ferida, tá? E eu não tô criticando ninguém mas, nesse contexto, mas percebam, às vezes a gente se refere, né, muitos terapeutas se referem à criança ou estar na postura da criança como algo negativo. Eu trabalho com criatividade, eu trabalho com inovação. Eu acordo de manhã cedo e eu falo assim, nossa, vou inventar uma coisa diferente na área do direito, e lá fui eu. Quem faz isso é a minha criança. Eu estou na criança. Que tipo de criança? Uma criança saudável, uma criança alegre, uma criança cuidada. E aí, a gente tem que cuidar quando a gente fala que a pessoa está na criança. Que criança? Está na criança ferida. Existe uma distinção entre criança ferida e criança. Outra coisa que eu não gosto, porque o meu processo é emancipatório. Eu não suporto rótulos. A lógica dos personagens são indicadores, tá? A gente estava falando sobre o louco, né? Olha que interessante a questão do louco. O louco é alguém que dissociou porque não consegue dar conta da realidade, certo? Ele não dá conta da realidade. A realidade é grande demais, é insuportável para ele, causa muita dor, causa muito sofrimento, né? Então, muitas vezes, ele split, né? Ele fragmenta, ele dissocia, e aí o que vai acontecer? Aquela insanidade, e aí vamos fazer um in com letra maiúscula e sanidade com letra minúscula, aqui representando, é a forma dele sobreviver. Então, quando a gente olhar para o louco, olhar para aspectos da loucura, ela precisa ser olhada e acolhida. Talvez essa seja a única forma que aquele ser humano encontrou para sobreviver. Então, o louco ele pode ter soluções criativas, ele pode ir nadar contra a maré, né? E aí é algo que fascina. Mas será que o que fascina é realmente talvez essas características ou é uma identificação com a dor que eu não consigo lidar, certo? Então são reflexões. Assim, ó, aqui a gente não julga, aqui a gente reflexiona, né? E eu quero deixar para vocês essa questão da criança. Vamos começar, como terapeutas, a olhar para a criança e distinguir uma criança birrenta, uma criança em sofrimento, de uma criança saudável.
Uhum. Por quê? Eu lido com pessoas criativas, e essas pessoas criativas têm a sua criança alegre, pulsando, certo? É ela que faz a gente fazer cambalhota durante o dia, é ela que faz a gente gargalhar, é ela que faz a gente fazer uma piada. Eu honro a criança que me habita, eu honro a criança alegre que está dentro de mim, e eu honro a minha criança ferida. Então, estar na criança é algo muito bom. Também, agora, estar numa criança que faz birra, estar numa criança que está em sofrimento, ela não pode protagonizar. Nenhum personagem pode protagonizar, percebam? A gente tem que conseguir passar por vários, né? Eu não posso ficar presa em uma personagem durante 10 anos da minha vida. Vamos pegar, a gente tem, acho que, bastante mulher assistindo. Vocês conhecem o arquétipo dentro do sagrado feminino da donzela, certo? Se não conhecem, depois dá um Google ali e coloca donzela. Será que eu tenho que ficar fixada aos 45, que eu estou com 44 para 45, no arquétipo da donzela? Não. Tenho que matar a donzela que está dentro de mim? Nunca, jamais. Ela que vai se arrumar, ela que vai ficar faceira, que vai ficar alegre. Então, por mais Poxa. que a donzela não seja cronologicamente a protagonista dos meus 44, 45, ela tem que estar dentro de mim. E a minha anciã, que é aquela que me traz sabedoria, que me traz equilíbrio. Eu não tenho 70 ainda, certo? Mas ela está ancorada em mim. Então, Nossa, a gente que reflexão. a gente pode Não, ficar, que reflexão. a gente pode ficar Que reflexão. brincando com isso a noite Não, inteira, a vida inteira. é sobre isso, Márcio, o que você disse. É realmente a forma como a gente pode lidar com os nossos personagens internos é quando a gente integra eles. Integra. É quando a gente tem a consciência desses personagens internos dentro de nós. E é nesse lugar que podemos reconhecer as qualidades deles em determinados Sim, contextos. É essa forma que a gente pode lidar com os nossos personagens e que a nossa vida pode fluir para um caminho melhor. Pois a gente reconhece não como um único personagem, mas como todos ao mesmo tempo. Ô, exatamente. Márcia, que maravilha. Essa reflexão que você trouxe foi muito bonita, porque a gente percebe que as mulheres, as mulheres mesmo, elas têm uma preocupação muito grande nessa questão da idade, Sim, e isso dói, elas trazem isso como uma dor, mas ao mesmo tempo que ela não chegou nessa idade dos 70 anos, ela tem essa sabedoria dentro dela, ela tem a criança e ela tem a donzela. Todos esses personagens sempre estão dentro. É questão de a gente vai se identificar um momento com um, hora com o outro. E a gente tem que fazer essa vida fluir com a nossa criança criativa. Pois é nesse lugar que a gente pode chegar num lugar melhor. E lá na Bíblia diz, né? Lá na Bíblia diz que só vai entrar no reino dos céus quem se parecer com a criança. Mas só faltou botar lá em parênteses, a criança é criativa. a criança é sinônimo. Olha que reflexão interessante, Vitor, e até indo para a finalização. A criança, em várias culturas, ou referir alguém como criança é algo saudável, é sinônimo de alegria. E muitas vezes, dependendo da linha terapêutica que a gente segue, é visto como algo. É como se fosse quase que um julgamento. Você está na criança. Que maravilha que eu estou na criança, mas que eu nunca perca a criança. A criatividade, Exato. a capacidade de fazer as coisas diferentes, certo? É justamente se permitir. Isso está na minha criança. Tá? Outro ponto, pessoal do direito que está nos assistindo, que também não é do direito. Tudo que eu estou trazendo para vocês, a gente aplica, tá? Dentro da justiça restaurativa, dentro do direito sistêmico, emancipatório. Eu faço essa pontuação, sim, do emancipatório. Vocês viram, por exemplo, essa consideração que eu acabei de fazer para vocês sobre a integração das várias facetas do feminino? Isso é caráter emancipatório. Eu nunca vou chamar uma mulher de 50 anos ou de 80 anos que chega com o protagonismo de uma donzela, de alguém que está fora do lugar, dizer que ela não está no lugar. Eu vou dizer, eu vou olhar para isso, vou acolher e vou entender que aquilo ali é uma estratégia de sobrevivência, tá? Com relação à estratégia de sobrevivência, eu sou muito grata a todo o conhecimento e ensinamento concatenado pelo Franz Rupert, criador do método IOPT, que é um nível além para quem ama estudar trauma, que é meu caso. Então, eu recomendo fortemente a vocês que, quando puderem, comprem os livros do Franz. Não ganho nada para fazer isso para o Franz, mas eu acho que leva a gente para um outro nível, porque ele explica de uma forma muito didática, porque ele também é professor, talvez também por isso a empatia com o Franz,
talvez a paixão pela academia também me traz essa empatia, como a psique pós-trauma fica cindida, tá? E é muito claro isso. Eu também sou apaixonada por justiça restaurativa. E justiça restaurativa trabalha trauma, trabalha seres humanos, trabalha relação. Porque se alguém me disser que um crime não é uma experiência traumática, vai ficar difícil, tá? E Márcia, eu queria trazer um ponto aqui que você citou. Gente, a Márcia é uma das pioneiras nesse trabalho de justiça restaurativa e ela tem trazido resultados significativos. E é uma questão que eu gostaria de ter trazido, eu tinha até esquecido, mas, Márcia, eu queria te parabenizar por esse trabalho maravilhoso, pois a gente sabe que a justiça, a punição por si só, não faz sentido. É algo que talvez nos remete lá na infância, a falta de um pai, um vício, alguma coisa nesse sentido sistêmico. Mas a gente vê que quando você faz esse trabalho, você alcança a verdadeira dor. E você traz a possibilidade de selar a paz. Isso é o fundamental que a gente precisa. Pois nesse lugar, as pessoas podem ser quem elas são. E elas podem olhar para a dor, não mais como uma forma de punição, mas para que ela não precise repetir e passar por aquilo. Pois ela entende o verdadeiro sentido daquele conflito e ofendido e o culpado e agressor e agredido podem se reconciliar. E é nesse lugar que a gente pode encontrar a verdadeira paz para que as coisas possam fluir, né, Márcia? Sim, sim. Gratidão pelo seu trabalho, eu reconheço isso, que mais pessoas possam reconhecer também, e parabéns pela sua luta, porque é um meio difícil, é um meio é um meio mais masculino, é um meio que tem ainda muita repressão, muita dor, muita raiva, mas que você possibilita essa reconciliação. Gratidão pelo seu serviço à humanidade. Gratidão, imagina. A gente faz o mínimo que é possível fazer a partir dos nossos recursos, né? Eu tenho algumas... como o Vitor trouxe no começo, é muito difícil alguém chegar e me definir, né? Porque até isso é muito complicado para vocês entenderem, por exemplo, quem me segue no Instagram ou alguma coisa, fala assim, eu já tentei criar uma identidade mais marqueteira, vamos dizer assim, mas eu não consigo entrar num rótulo só. Então fica muito difícil. Quem sou eu? Eu sou terapeuta? Sou professora? Sou facilitadora? Sou formadora? Sou mediadora? Sou também. Eu sou uma série de coisas. Por quê? Porque em mim habitam muitos personagens. E eu não preciso me rotular. E só finalizando a questão do trabalho emancipatório, percebam. Percebam também quais foram os condicionamentos que levam vocês, ou que nos levam, porque eu também estou num processo eterno de trabalho, de autoconhecimento, que nos levam muitas vezes a atuar como perpetradores. Como assim atuar como perpetradores? Se eu estou lá com uma pessoa que está em sofrimento, e ela criou um personagem, mesmo que seja caricato, para lidar com o mundo, eu não posso rotular esse personagem, certo? Por quê? Porque eu respeito o destino dessa pessoa, a biografia dessa pessoa. E a gente, às vezes, tende a trabalhar com alguns lugares, dentro do sistêmico ou em outro, com algumas rotulagens, sim. Eu trouxe hoje, vou encher a paciência até o final para não desfocar, da criança. Então, assim, se eu tenho um homem de 50 anos, agressor, com uma postura infantilizada, que está na criança, que é birrento, no meio de um círculo restaurativo, para quem gosta de JR, vamos dizer assim, como é que eu vou desqualificar essa pessoa? Como é que eu não vou deixar ela aflorar toda essa estrutura, toda essa dor, né? Nós vimos aí até no cenário político algumas personalidades que externam mormente determinados personagens, independente de partido, porque se eu não tenho nem religião, quanto mais partido, né? Então, vamos lá. Quem estuda filosofia acaba se distanciando de algumas coisas, mas eu honro também a experiência e toda a sapiência, né, canalizada, sintonizada nos livros, vamos dizer assim, que guiam o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, o taoísmo, que são sensacionais. Eu me permito mergulhar em vários mundos, que é assim que eu me constituo, e me fragmento, me rompo, me quebro e me reconstituo. Se pensar muito numa lógica de fênix, é muito quem eu sou, certo? Eu me apaixono por algo, mas nunca muito cega, vou lá,
mergulho, por isso que eu chamo de paixão, vejo o que me interessa, o que me nutre, mas depois eu me distancio, eu vou para aquela metaposição que me permite olhar de forma crítica, Exato. ou eu tento pelo menos, percebam. Tá? Então, nos processos de vocês, principalmente vinculados, tá, vinculado ao exercício terapêutico é um ponto, tá? Agora, vinculado ao exercício jurídico, lembrem que vocês estão acessando um espaço sagrado do outro, e não é porque às vezes a gente conhece determinadas terminologias como tá na criança, né? Tá fora do lugar. Obrigada, Marilane, imagina. Ela é a filhinha do papai, ele é o filhinho da mamãe, isso é ofensivo. Eu posso trabalhar isso como um lugar terapêutico, para que eu, terapeuta, me orienta. Quando a gente vai para o mundo do outro, a gente vai para um lugar sagrado. Sagrado. E como é um lugar sagrado, um território sagrado, a gente tira os sapatos, a gente se limpa, a gente se sutiliza. Senão, eu estou me vestindo de salvadora ou salvador para ser uma perpetradora e causar dor. Exato, Márcia. E aí a pergunta que eu deixo é: quem eu sirvo quando eu ajo assim? A quem eu estou servindo? Sabe aquela parte do sistêmico, estar a serviço? Você está a serviço de quem? Quando você pega todo esse conhecimento, toda essa vivência, tudo que te permitiu transcender e usa para apontar o dedo, para rotular. Quem lida com o humano precisa resgatar a sua humanidade. Isso é um desafio que eu deixo para cada um de vocês, para quem está nos assistindo, para quem vai ouvir essa live depois. Também deixo para vocês o convite, quem não me segue ali no Instagram, @marcisarubi. Não é um Instagram comercial, eu posso me dar vontade, tem época que eu fico mais quietinha, eu não faço live, né? Se vocês forem ver, dá para contar para conseguir uma live, não é porque eu sou fresca, mas é eu difícil. Me senti honrado. É difícil. Vocês não vão ver 30 mil lives minha por aí, e não é por arrogância, não, é porque eu estou dando aula desde que amanheceu o dia, meus amores. Já tem quantos livros, né, Márcia? Já tem os 4, 5 livros escritos 6. Aí, né? São 6 livros escritos, livros, projetos, e eu escolho viver também. Então, fechando, gratidão por esse momento. Eu agradeço muito, Vitor, por tu ter insistido, ter me tirado do meu lugar, vamos dizer assim, do meu lugar de recolhida. E percebam, não é algo arrogante, é algo realmente de dizer assim, eu leciono, que é uma forma de entregar conhecimento, me conecto com almas durante qualquer servir que eu faça. Então, se eu estiver dando aula de elaboração de documentos jurídicos, eu vou estar tocando as almas, trazendo uma linguagem sobre a percepção compassiva da vida, trazendo comunicação não violenta, trazendo inovação, dizendo, por exemplo, só para fechar, meu Deus, senão eu falo muito, trazendo, por exemplo, hoje, a disciplina chama elaboração de documentos jurídicos. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês saberem que dá para levar a mensagem da cultura de paz, de pacificação e de amor em qualquer território. Não precisa ser um território específico para isso, tá? Hoje o tema era elaboração de documentos jurídicos, a disciplina é essa, a gente estava trabalhando com Legal Design e Visual Law, que são áreas que eu também amo, certo? Que bom, Marilane, te agradeço muito. Então, fico feliz, te agradeço pelo feedback, fico feliz que tenha servido para algo, tá? Eu fico muito feliz que tenha servido para algo, que tenha sido funcional. E olha que interessante, olha qual é a atividade que a Márcia passou. Era fazer uma proposta de honorários, de prestação de serviço jurídico, num caso fictício, em que uma pessoa, na verdade, procura o suposto pai biológico e o pai se nega a fazer o reconhecimento. Ok. O que nós orientamos aos nossos alunos? Primeiro, que eles seguissem o fluxo deles e buscassem qual a melhor estratégia. E nesse contexto, nós orientamos depois, trazendo feedback, que a busca pelo consenso, que o advogado ou advogada, ele pode atuar entrando em contato com o suposto pai,
trazendo para ele a oportunidade, quem sabe, eu gosto muito da questão a gente fala às vezes sobre ter empatia, né? A gente estava com os alunos em sala e vamos supor, o que a gente fez? O cliente, teoricamente, teria falado, o cliente não, o pai teria dito o seguinte, eu não vou fazer nada. Aí eu perguntei para ele, imagina, Vitor, você tá aí, Vitor, né? Lá na Chapada, né? Aí do nada chega alguém e fala assim, oi, Vitor, tudo bom? Eu tô trazendo essa criança aqui que é tua filha. O que o Vitor ia fazer? Tipo, ops, para! Deixa eu terminar minha live e a gente já fala. Ai, ai, ai. Exatamente. Será? Respira fundo, tá tudo certo. Vitor começou a olhar a lista e agora, né? Eu falei, eita, nós. Olha aqui. Olha que coisa bacana. Todo mundo tem direito de, quem sabe, levar um susto. Ficar um pouco reativo. Isso é uma estratégia de sobrevivência, meu povo. Será que a gente, como profissional do direito, não pode pegar o telefone, entrar em contato com esse ser humano que, quem sabe, se sentiu surpreendido e mostrar para ele que o caminho do consenso é um caminho saudável? Essa é uma forma de difundir cultura da paz, pacificação das relações, mostrar para nossa cliente, hipotética aqui, mas que é cliente de muitos, que a gente pode olhar com amor para essa relação. Com amor e dizer, olha, quem sabe antes de fazer o ajuizamento dessa ação, vamos dar a chance, vamos criar um espaço, vamos criar esse momento para que essa pessoa reflita. Mas reflita de que forma? De forma humanizada, de forma estruturada, de forma amorosa. E se essa pessoa disser, não, eu não aceito, a gente pode judicializar. E quando a gente for judicializar, a gente vai cuidar com a nossa linguagem, para que a gente deixe sempre a porta da cura das relações abertas. Da inclusão. Da inclusão. O Bert vai trazer esse viés da inclusão, mas a gente sabe que eu sou constituída de múltiplos, né? Então, Bert, honro, agradeço, e todos aqueles que vieram antes dele, e todos aqueles que virão depois também. Eu acho muito importante a gente trazer toda essa integração, mas com certeza Bert traz essa necessidade da inclusão. E se a gente for estudar psicogenealogia, também não vou disparar a falar, também tem toda a questão de estrutura de sistema familiar e transgeracionalidade que eu amo. Deixa eu fazer uma observação aqui rapidinho. Não, você percebeu como o campo voltou a fluir de uma forma tão natural? Sim. Você viu? A gente demorou uns 15 a 20 minutos para conseguir ter essa conexão e agora olha como está fluindo. Sim. E enquanto você falou, eu tirei interromper, mas quando você falou, ixi, campo, você falou uma coisa muito interessante, né? A gente não deve rotular as pessoas e quanto profissional a gente não deve julgar. E se tem uma coisa que eu acredito muito é que um profissional pode dominar e precisa dominar todas as técnicas e conhecimentos, mas diante de outra pessoa, ele precisa ser somente um outro ser humano. E também outra reflexão que eu tive foi, nós só nos reconhecemos, nós só nos conhecemos verdadeiramente quando temos uma relação, pois aí descobrimos quem somos nós, né? Nós precisamos do outro para nos reconhecer. E por fim, para quase fechar, você falou da questão dos personagens. Nós, a todos os momentos, vamos ter um ator que vai estar ali atuando. Mas não seja esse ator, seja o diretor, pois é o diretor que tem a consciência do que está acontecendo e pode trocar o personagem quando ele vê que aquela ação já não é mais necessária. Então sejam sempre os diretores. Exato. Pode concluir, já vou concluir. Trazendo aí, fazendo uma analogia, a gente poderia dizer que o diretor é o eu saudável. É aquele eu que consegue enxergar com clareza. Trazendo, talvez até para uma outra forma de falar, esse diretor pode ser, sou eu em estado de presença. A gente pode fazer uma série de possibilidades aqui. E um ponto muito importante, para que a gente possa tocar o outro ser humano como um ser humano, a gente não pode ter perdido a nossa humanidade. Talvez o maior desafio que a gente tenha agora, nos últimos tempos, é de conseguir resgatar a nossa humanidade. É da gente conseguir, então, manter acesa dentro da gente a chama, né, da humanidade. Principalmente em tempos difíceis, tempos desafiadores, em que a gente acaba ficando muito identificado com perpetradores.
Aqui a gente pode passar muito tempo. Eu fiz um monte de perguntas que a gente podia estar fazendo, dinâmica e tudo mais, mas não deu tempo. E eu vou finalizar com uma frase do Nietzsche, que eu amo de paixão, que também traz, porque às vezes a gente fala sobre personagem interno, com esse nome é novo, tá? Mas assim, eu gosto de trazer para vocês alguns filósofos que já trazem isso. O Garriga também trabalha muito bem a questão dos personagens internos, dentro de uma conversa leve, certo? Eu gosto muito da abordagem também do Garriga, tá? E para quem, antes do Nietzsche, eu gosto muito de um outro filósofo judeu, que é o Martin Buber, tá? Que trabalha muito bem a questão da comunicação e vai estar explicando como eu me constituo. E eu me constituo na relação eu-tu. Então, em outras palavras, a gente vai estar encontrando inúmeras mensagens, eu gosto de dizer, como se a gente estivesse numa caminhada, alguém tivesse deixado um monte de pista mostrando para a gente o caminho. E isso a gente vai encontrar em múltiplas culturas também. Eu gosto muito de uma lógica multiculturalista, de estar percebendo as relações, né? Então o Buber também vai dizer que eu me constituo na relação eu-tu. Então eu só vou poder aflorar o que me habita quando eu me relaciono, tá? E para finalizar, eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, né? Eu sou vários, há multidões em mim. Na mesa de minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Tem um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Todos eles são recursos para a gente lidar com a vida. Todos eles são recursos para a gente sobreviver, para a gente estar bem. Mas dentro de mim tem um eu. Tem o eu que é o diretor. Tá? Se eu for fazer um diálogo para ficar mais didático. O presente. Para poder entender. Mas eu prometo que se nos sentarmos à mesa, nesse ritual sagrado, eu lhe entregarei ao menos um dos tantos que eu sou. E correrei os riscos de estarmos juntos no mesmo plano. Eu amo essa frase, tanto para começar uma narrativa ou para encerrar. Então eu muito agradeço a presença de cada um de vocês. E dentro do meu jeito de ser, eu encerro, porque eu tenho que fazer janta para a galera aqui de casa e depois tenho que estudar para a prova de inglês do meu filho. Porque eu sou mãe. E eu tenho esses outros personagens. Viu? Um beijo maravilhoso para você. Antes da gente encerrar, vamos tirar um print aqui, pessoal. Marquem marquem a Márcia, que a gente vai repostar. Eu queria dizer, Márcia, era 30 minutos, mas virou uma hora, porque a gente trouxe muita coisa, viu? Eu quero te dizer gratidão pela sua disponibilidade e abertura, porque você é uma enciclopédia aí humana que tem muito conhecimento a dar e, principalmente, você traz de forma sistêmica. Mesmo a gente tendo o conhecimento de Bert Hellinger, a gente não pode se fechar a esse lugar, porque senão a gente fecha todas as outras possibilidades. Você trouxe Franz, você trouxe esse pensador que eu não conhecia, do eu-tu. Eu achei lindo isso. É Martin Buber. Depois eu te mando algumas obras de referência para leitura. E, Márcia, então, só para finalizar, você tem algum curso, alguma coisa que as pessoas possam te procurar aí? Então, essa pessoa trabalhou tanto esse ano e deu uma reduzida que eu só tô com 3 cursos abertos, só para vocês entenderem. Mas todos eles, e aí eu vou fazer um convite para que vocês venham presencialmente, tá? Eu tô com 3 cursos abertos. Um de prática de constelação familiar em grupo, segundo a minha forma de atuar na vida, certo? Como terapeuta, integrativa e emancipatória, tá? Tudo aqui em Balneário Camboriú. Tem o curso de Justiça Restaurativa Sistêmica com o professor Fabiano Oldoni e o professor Everaldo também, aqui em Balneário Camboriú. Online não tem nada, já vou avisando. E tem mais um curso de Direito Sistêmico presencial aqui também em Balneário Camboriú. O que eu queria falar que eu tinha esquecido, que ficou aqui na ponta? Personagens aí atuando. Sim, tem muita coisa acontecendo. Eu fico muito feliz com o movimento, me coloco sempre disponível para estar partilhando. Quando eu não consigo fazer às vezes, esse tipo de movimento, é porque realmente a gente aprende a ter que ter um equilíbrio na vida para poder estar integrando, né? E poder dar espaço para que os múltiplos personagens possam vir à tona, certo? O Iopiti, gente, que é outra coisa, assim, quando puderem, façam também. E eu quero trazer uma frase, agora eu lembrei qual era, e o campo vai permitir, porque é muito importante. Pessoas que estão me assistindo, todo processo terapêutico precisa ser libertador. E toda visão filosófica precisa trazer liberdade. Bert Hellinger
foi um ser humano excepcional. Mas nunca esqueçam que talvez uma das bases de todo o trabalho do Hellinger é a percepção como um ser em construção, um ser imperfeito. Então, por mais que a gente tenha algumas dinâmicas de querer encontrar uma figura idealizada, né? Querer encontrar, quem sabe, um pai que a gente precisa integrar, não é essa pessoa. O teu pai só pode ser. O teu pai não é Bert. Ele não era um salvador. Ele era um homem. E todo ser humano tem imperfeições. Assim como eu e assim como você. E Bert, em todas as suas obras, deixa claro que a beleza da imperfeição é o que nos torna tão especiais. Então não idealizem, não busquem perfeição, não sigam nada como supostamente imutável. A base do trabalho do Bert é justamente a mudança, a transformação, a possibilidade de cada hora experimentar e ver que o fenômeno, aquilo que se apresenta, não engessem um trabalho livre, não engessem um trabalho livre, com uma interpretação idealizada. A gente sabe o porquê. Cada um de vocês que estiver ouvindo essa fala sabe aonde que vem, de onde que vem essa dor e a necessidade de uma idealização. E eu honro profundamente e respeito essa necessidade. Mas vamos ser livres, vamos ter autonomia, vamos protagonizar o eu saudável aí, né? Para fazer esse grande vamos trazer a nossa criança criativa. Traz essa criança saudável, criativa e perceba, todos os caminhos são válidos. E a fonte é energia fundante, que é sintonizada por seres maravilhosos e essenciais, como foi Bert e como é cada um de vocês que está aqui. Gratidão imensa. Gratidão, um beijo, Márcia. Gratidão a todos que estiveram presentes. E lembrem-se sempre, só o imperfeito pode evoluir. E todos nós somos imperfeitos. Nesse estado nos afastamos dos julgamentos e principalmente nos conectamos com o presente, que é onde está a nossa essência, onde está a nossa criança, onde está o nosso coração, é aquilo que nos move. Gratidão, Márcia. Essa live aqui duraria mais 2 horas se a gente continuasse. Mas vamos encerrar por aqui. E se vocês quiserem, procure a Márcia no Instagram dela, sigam ela e conheçam mais desse trabalho maravilhoso que ela faz. Gratidão, pessoal. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau, Márcia. Bom jantar e bons estudos aí com seu filho. Vou fazer a janta ainda. Tchau, tchau. Ei, vai lá. Tchau, tchau. Licença. Tchau, tchau.